Atos 27. Bom, esse capítulo, ele, na verdade, vai só parecer um relato de viagem, mas nós vamos descobrir muito mais do que isso através dessas rotas marítimas ali, como a gente consegue ver logo no começo do capítulo, vai ser muito mais do que isso. Nós vamos ver a história avançando e percebendo que muitas coisas vão acontecer e vão provar ali coisas até mesmo sobre confiança, sobre permanecer firme quando tudo parece sair do controle. Na verdade, nós já temos visto isso bastante aqui nesse livro de Atos. Então aqui nós vamos descobrir que a presença do Senhor, ela continua sendo real mesmo quando a tempestade chega. Isso para mim, na verdade, é uma grande confirmação da presença do Senhor, porque nós temos visto livro após livro, capítulo após capítulo, provando essa presença de Deus em todas as situações. E talvez seja por isso que esse capítulo, em especial, vai poder falar tão profundamente conosco mais uma vez, porque será mais uma confirmação. Todos nós, em algum momento, enfrentamos algum tipo de tempestade que nós não escolhemos. E aqui em Atos, Paulo vai nos mostrar também isso, que ele também não escolheu essa tempestade, mas o Senhor continua fiel. Bom, Paulo finalmente está indo a caminho de Roma, o lugar onde Deus já tinha prometido, né, trazido ali uma promessa que ele iria ali para Roma. E existe uma lição importante, já logo aqui no começo dessa história, de que o fato de Deus ter dado uma promessa não significa que a nossa jornada será fácil. Às vezes a gente pensa que estar no centro da vontade do Senhor significa encontrar apenas portas abertas e mares tranquilos, mas aqui em Atos nós vamos ver exatamente o oposto. E ali Paulo está indo então na direção daquilo que Deus prometeu e mesmo assim ele está prestes a enfrentar uma das maiores crises da sua vida. Lucas volta a aparecer claramente aqui nesse texto, porque o texto ele muda a maneira que está sendo escrito. A gente vai ver muitas expressões como nós, seguimos, chegamos, ali no plural. Então, maioria dos estudiosos, mais de 90% de pessoas que realmente estudam a Bíblia, acreditam que é Lucas narrando ali na própria pessoa dele e como testemunha ocular, vivendo aquela viagem juntamente com Paulo e enfrentando os mesmos riscos. E é importante nós notarmos a maneira que ele faz isso, porque mais uma vez ele não anuncia a sua entrada, ele não chama atenção para si e nem tenta transformar ali esse capítulo como se ele fosse o personagem principal. Ele simplesmente aparece servindo, registrando aquilo que Deus está falando. E isso fala muito sobre o coração de alguém que serve sem precisar ser o centro das atenções. Muitos de nós precisamos aprender muito esse princípio com Lucas. Enfim, a viagem segue e eles passam por vários portos, fazem algumas paradas, mas logo surge uma preocupação, porque na época a estação segura para navegar estava terminando, porque o inverno estava se aproximando e com o inverno vinham as possibilidades de ter muitas tempestades ali no mar. Aquela estação poderia se tornar muito perigosa. E a gente sabe que naquela época não tinha as coisas eletrônicas, GPS, que pudesse ajudar ali num sistema de previsão de tempo. E uma simples mudança no tempo poderia transformar aquela viagem, que poderia ser algo simples e comum, uma coisa de rotina, na verdade, numa grande tragédia. E aí Paulo faz um alerta, e é interessante, porque a gente percebe aqui que nesse momento, ele nem está transmitindo uma revelação que ele recebeu de Deus. Parece mais um discernimento. Então ele avisa que pode ser um pouco custosa aquela viagem, mas dá uma percepção, assim, de experiência, de discernimento ali da situação. Bom, e ele já tinha viajado bastante, então, de repente, ele tinha tanta experiência quanto discernimento mesmo. Mas o comandante, normal, até a atitude do comandante, prefere ouvir uma pessoa que, aparentemente, é mais experiente, e até o próprio dono do navio. Então, isso faz todo sentido, essa decisão dessa pessoa também, e ele segue, então, viagem, e por um tempo parece que está indo tudo bem, o vento está soprando ali normalmente, o mar parece que está colaborando, mas algumas pessoas poderiam até ter pensado que Paulo poderia estar exagerando, mas nem toda calmaria é confirmação. Assim como nem toda dificuldade significa que Deus está ausente. E Atos, assim, foi muito claro, capítulo atrás de capítulo, explicando isso, que nem toda paz significa que vem de Deus e que nem toda tribulação significa que vem do inimigo. Porque daí nessa viagem, pouco tempo depois aparece algo super violento, um vento, né, super violento, e eles chamam até de Euroaquilão, e isso na verdade é uma poderosa tempestade que veio sobre ali onde eles estavam e de repente tudo mudou, e o navio perde então o controle, os marinheiros começam a lutar pela sobrevivência, acabam em um certo tempo jogando a carga no mar, né, a carga lançada fora, os equipamentos são descartados, e a situação ali se torna realmente bem preocupante, e Lucas registra algo bem impressionante, porque ele diz, perdemos toda a esperança de salvamento. E aqui tem um detalhe legal, porque Lucas não diz que eles perderam, ele diz, nós perdemos. Então o médico, ele era também um historiador, o companheiro de viagem ali de Paulo, ele também estava dentro da tempestade e sentindo o peso da situação. Então, aparentemente, até Lucas não estava enxergando uma saída daquela situação. Então imagina a cena, dias sem ver o sol, dias sem ver as estrelas, assim mesmo como o capítulo relata exatamente isso, e sem saber exatamente onde eles estavam, e sem saber para onde eles estavam sendo levados. E, obviamente, sem saber se eles iam sair vivos dessa tempestade, dessa tragédia, na verdade. Então, assim, a gente consegue imaginar que o medo era real, o cansaço deveria ser algo, assim, predominante, eles realmente estavam angustiados. E isso nos lembra algo importante, que a palavra, ela nunca tenta transformar os seus personagens em super-heróis. Eles também sentem medo, também sentem fraqueza e insegurança, assim como nós. Então, ter fé não significa que nunca na nossa vida nós não vamos também ter esses sentimentos de medo, de falta de esperança. Ter fé significa continuar confiando, mesmo quando o medo está
está ali presente. E aí, depois de muitos dias de tempestade, Paulo se levanta. E aqui, na verdade, é bem legal, porque a história muda aqui nesse capítulo, não porque o mar ficou calmo, mas porque e não também porque o perigo tinha desaparecido, mas porque Deus tinha falado. E durante a noite, então, um anjo aparece e diz para Paulo não temer, e ele acrescenta algo muito importante: importa que compareças perante César. Percebe aqui o que está acontecendo? A segurança de Paulo não estava na força do navio, e nem mesmo na habilidade daqueles marinheiros. Eles não estavam na condição do mar, e a condição que não era nada favorável. A presença de Deus estava ali acompanhando Paulo, ele realmente estava ali governando toda a situação. E nós conseguimos ver que a missão que Deus tinha para Paulo vai predominar e vai acontecer. Roma continua no plano e continua sendo ali o destino dessa viagem. Se Deus, de repente, tivesse determinado que Paulo chegaria diante de César, talvez em uma outra oportunidade, talvez essa tempestade não teria acontecido. Mas a verdade é que se Deus determinou que ele chegaria lá, essa tempestade aqui não vai impedir isso. E aí Paulo compartilha essa mensagem ali com todo mundo, que ninguém, na verdade, vai perder a vida. O navio, na verdade, se perderia, mas a vida das pessoas não, todos sobreviveriam. E ele faz uma das declarações bem mais bonitas, na verdade, assim, bem interessante aqui desse capítulo, porque ele diz que ele crê em Deus e que vai acontecer do modo que Deus falou com ele. Isso realmente, assim, mostra que Paulo, ele realmente acredita que tudo vai dar certo. Ele diz, né, que praticamente isso, que tudo vai dar certo. E ele diz também, eu creio em Deus. E existe uma diferença enorme aqui, porque muitas vezes a nossa fé está no resultado das situações, mas a fé bíblica está em Deus. Então, mesmo quando ainda nós não conseguimos enxergar o resultado, mesmo quando os dias não estão favoráveis, a nossa fé deveria permanecer no Senhor. E ali na história, alguns marinheiros tentam fugir e secretamente eles começam a preparar ali eu acho que o bote ali de salva-vidas, e eles querem literalmente abandonar o navio, mas Paulo percebe isso e ele alerta os soldados, e aí então acho que o bote ali é cortado. E aqui tem algo que eu achei que me chamou a atenção, porque embora Deus ele tivesse prometido salvar todos, isso não vai eliminar a responsabilidade ali de cada um, a responsabilidade humana. Eles ainda precisavam permanecer no navio. Isso eu achei muito interessante. E nós vemos que a soberania de Deus e a responsabilidade humana precisam caminhar juntas ao longo da história. E aqui elas caminham juntas ao longo da Bíblia. Então, chega então essa cena do capítulo, que eu achei bem legal, que um pouquinho antes ali do naufrágio, e é antes ali vamos dizer, do desfecho ali do conteúdo desse capítulo, de uma certa solução, né, digamos assim, que Paulo, então, ele pega o pão e ele agradece a Deus diante de todos e começa a comer. No meio da tempestade, isso na verdade me lembrou muito o caráter de Jesus, no meio da crise, da incerteza, ele vai ali e agradece, e isso na verdade é muito poderoso, porque gratidão não é apenas uma reação depois do livramento. Então percebe aqui, a gratidão dele veio antes do desfecho da história. Então às vezes a nossa gratidão é uma declaração de confiança, antes da gente ver o resultado. E isso é muito interessante. E aí Lucas, ele até parece mostrar Paulo assumindo uma certa liderança espiritual ali daquele navio. Então ele não era o capitão e nem o dono do navio, e muito menos o oficial romano, mas naquele momento todos estavam olhando para ele. Ele era o foco ali da situação. Porque quando Deus trabalha na vida de alguém, a influência nem sempre vai vir da posição. Muitas vezes vai vir da confiança que essa pessoa está colocando em Deus. Aí, finalmente, o navio atinge ali um banco de areia e a embarcação começa, então, a se partir e o caos toma conta ali dessa situação. Os soldados pensam em até matar os prisioneiros para impedir as fugas, porque um soldado romano, ele poderia sofrer graves consequências, como nós já vimos anteriormente também, se um prisioneiro escapasse. Mas o centurião, ele impede e a gente percebe até que ele desejava preservar a vida de Paulo. E mais uma vez nós vemos Deus agindo através das circunstâncias que aparentemente são comuns. E aí todos chegam à terra, alguns nadando, outros segurando pedaços do navio, exatamente como Deus tinha dito, todos sobreviveram. Nenhuma vida foi perdida ali nessa tragédia. E foi exatamente como Deus tinha dito para Paulo. E isso na verdade, uma grande mensagem aqui de Atos 27, porque apesar dessa tempestade ter sido muito, assim, forte, e eles tiveram percas financeiras, né, porque eles perderam a carga, o navio, tiveram medo, o navio realmente se perdeu, a promessa do Senhor continuou de pé. E nós podemos ver aqui claramente que a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. E às vezes nós pensamos que Deus prova o seu amor nos poupando das tempestades, mas muitas vezes ele prova a nossa fidelidade, na verdade, nos sustentando dentro das dificuldades. Então nós vimos que a tempestade destruiu o navio, mas não destruiu a promessa. Porque quando Deus promete algo, as ondas da vida podem até atrasar a nossa viagem, mas não vai impedir o nosso destino. Então, se você tem alguma tempestade que você está enfrentando hoje, pergunte a si mesmo aonde você está depositando a sua confiança e se você está confiando mais no resultado do que no Senhor.
E aí você pode, de repente, entregar isso para o Senhor e entrar num tempo de oração e declarar a sua confiança em Deus, mesmo que você não consiga enxergar o caminho ou ver alguma coisa que você está esperando acontecer ali na frente. Nós precisamos realmente nos confrontar e pensar o que costuma abalar a nossa confiança no Senhor. O que nós temos buscado, né? Muitas vezes nós temos buscado realmente a voz de Deus no meio das tempestades. Será que a nossa fé está no resultado daquilo que a gente está enfrentando? Existem algumas promessas bíblicas que nós precisamos nos lembrar hoje. E nós vemos que muitas vezes a maior prova da presença de Deus não é quando Ele acalma a tempestade. É justamente quando Ele nos sustenta a enfrentarmos essas dificuldades até chegarmos do outro lado. Espero que essa mensagem desse Atos 27 fale profundamente no seu coração. Deus te abençoe.